O que que você acha de fazer sedação em consultório, seja lá para qualquer procedimento que o colega entenda que seja plausível de se fazer em consultório? Fala aí pode falar até tecnicamente, que essa é um bom debate e que seja democrático com todos os nossos colegas. O que que você acha da sedação em consultório? Olha, eu não vou falar do que eu acho, vou falar do que está escrito. Boa. E o que está escrito é que a sedação, toda sedação tem que ter uma monitorização básica. Então, tendo o nosso monitor multiparamétrico, né? Saturação, cardioscopia, pressão não invasiva, você pode fazer a sedação. Traduz isso para o paciente. Tem que ter monitorização básica para que a gente possa controlar qualquer intercorrência que venha a acontecer. Perfeito. Mas não para por aí. Você tem que ter as medicações todas numa possível parada cardíaca. Por exemplo, o paciente teve uma reação alérgica, o famoso choque anafilático. Isso pode evoluir para uma parada cardíaca. Nós temos as medicações de pronto atendimento ali e um desfibrilador caso a gente precise. Então, é fundamental que isso exista. Além disso, imagina que o paciente precise ser entubado. Ficou grave, teve um sangramento arterial importante, ou o próprio choque anafilático, o paciente precisou ser entubado e agora vai ter que ser transportado. A cama em que ele está fazendo o procedimento deita e consegue ficar numa posição adequada para ser entubado? Entra uma maca dentro do consultório para transportar esse paciente, essa maca entra no elevador para ele descer até o piso térreo e entrar na ambulância. Existe um fluxo de levar esse paciente de ambulância até um hospital? Então, se você tem todos esses elos, você pode fazer uma anestesia ambulatorial. Mas é fundamental que exista todos esses elos. E você tem que atender as exigências da Sociedade Brasileira de Anestesia. Caso você faça numa sedação ou um procedimento dentro de um consultório odontológico, por exemplo, você tem que atender também as recomendações da Sociedade de Odontologia. Não. É possível? Sim. Mas, de novo, tem que ter segurança. Aqui, Vitor, outra pergunta, também de um colega médico, ele não é anestesista, mas me fez essa pergunta aqui. Atualmente, aonde que você acha que a anestesia chegou, em termos tecnológicos, em termos de evolução, e se já está quase no limite ou se tem muita lenha para queimar ainda, né? Vamos dizer assim, em termos de evolução, e até onde você acha que isso vai chegar. E gostaria que você falasse também, está na pergunta dele, com relação à dor que o paciente sente na anestesia ou pode vir a sentir, tá? E não só na anestesia. Como está hoje em dia, é uma pergunta minha, eu gostaria de botar nesse gancho aí. Como está hoje em dia o tratamento para dor? Até mesmo se falando em consultório médico, como é que está isso, qual a evolução disso tudo aí. Tem gente que tem enxaqueca, tem gente que tem dor, né? Nenhum ser humano quer sentir dor. E é uma coisa que eu sei que vem sendo estudada há muitos anos já e evoluída. Você pode falar sobre isso? Nossa, vamos lá. Vamos começar dividindo, né, a dor como um sintoma em na dor aguda, que é a dor do procedimento cirúrgico, a dor mais imediata, e as dores crônicas, que a gente pode falar aí de enxaqueca, de lombalgias, enfim, de dor pós-procedimentos, alguns cirúrgicos que ficam semanas ou meses incomodando o paciente aí no pós-operatório. Então, em relação à dor intraoperatória e pós-operatória, evoluiu-se muito recentemente, né? Inclusive com monitores, assim como a gente vinha comentando sobre PINs de profundidade anestésica, a gente vem evoluindo com monitores de dor intraoperatória. Então, níveis de dor que o paciente está sentindo naquele momento cirúrgico, naquele momento em que está fazendo a incisão. Então, estamos evoluindo para conseguir aferir isso com mais precisão. Assim como a gente consegue medir, a gente consegue... Então, as medicações que vêm surgindo
elas sempre visam um efeito rápido e uma retirada, né? Da mesma forma que ela entra rápido, ela deveria sair rápido e com o menor efeito colateral possível. Então, a evolução da anestesia está sempre voltada com esse objetivo. Uma das alternativas que surgiu nos últimos anos foram os bloqueios periféricos. O que é o bloqueio periférico? Nada mais é do que a gente desligar o nervo responsável por sentir a dor, sentir o estímulo de determinada região. Então, por exemplo, vou fazer uma cirurgia no dedo, eu consigo desligar um nervo que é responsável por aquela sensibilidade. Com anestesia geral ou com sedação ou com local? É uma injeção em algum local do nervo, do trajeto desse nervo. Perfeito. Né? Fazendo um paralelo, é como se a gente fizesse uma hack. Assim como a gente faz a hack para cirurgias de membros inferiores, poderia fazer uma hack num braço, no punho, no ombro. Então, são formas de a gente desligar o nervo responsável por aquela dor. E evoluiu-se muito nesse sentido de ser cada vez mais específico no nervo em que a gente está desligando. Então, a hack a gente desliga as duas pernas para operar, por exemplo, um tornozelo. Mas eu conseguiria, hoje, desligar só um nervo responsável pela sensibilidade do tornozelo. Então, isso a gente consegue fazer. E assim como a gente consegue tirar a dor do intraoperatório, nós conseguimos postergar essa analgesia, às vezes por 12, 16, 24 horas no pós-operatório. Então, ajuda demais o tratamento de dor responsável a dor proveniente do procedimento. Então, aquela dor que alguns pacientes se referiam antigamente. Por exemplo, uma cirurgia de coluna deve doer para burro. Eu sei que dói como médico, mas como paciente eu nunca senti. Mas um colega meu fez, falou, primeira semana é difícil. A posição dói muito. E a gente, controlando melhor a dor intraoperatória, a gente controla melhor a dor pós-operatória. Certo? Excelente. Então, você tem alternativas tanto para coluna quanto para membros, para diminuir esses bloqueios, fazendo esses bloqueios regionais para diminuir a dor no intra e, portanto, também no pós-operatório. E, respondendo a segunda parte da sua pergunta, as dores mal controladas no intra e no pós-operatório imediato, elas têm mais chance de evoluir como dor crônica no pós-operatório tardio. A pessoa vai adquirir aquela dor. Ela adquire aquela dor e a forma como o corpo enxerga aquela dor cronifica esse sintoma.